Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavras que Alimentam. Aqui quem fala é Kaique. Estou aqui com o único objetivo de poder cuidar de você por meio da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, depois compartilha esse vídeo. Vamos levar a Palavra de Deus para muitas pessoas, evangelizar as pessoas para que elas possam ter, né, um encontro verdadeiro com o Senhor. Amados, hoje eu queria compartilhar rapidamente com vocês um conteúdo que é de extrema relevância para nós e para nós refletirmos sobre o agir de Deus em nossas vidas. Essa passagem que eu vou ler para vocês agora reflete exatamente uma experiência pessoal minha, né? Que se assemelha um pouco com a minha experiência. Mas eu quero trazer para vocês mais um princípio de como Deus faz. Deus, ele é um Deus criador. Ele faz existir as coisas a partir do nada. Ele é o único que pode criar porque ele é autoexistente, ele é antes de todas as coisas. Em um determinado momento da Bíblia, em Gênesis capítulo 12, o Senhor chama a Abraão. O título é Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Antes disso aqui do capítulo 12 de Gênesis, estava terrível a situação do homem na terra. Inclusive, é nos mostrado no capítulo 11 a criação da Torre de Babel. Os homens ali eles se juntaram e eram unânimes em criar uma torre que chegasse aos céus. Nimrod estava encabeçando tudo isso. O homem queria tornar célebre o seu nome. Queria tomar a glória de Deus. Queria ser igual a Deus. E eles eram um e eles iam conseguir. E o Senhor, vendo isso, desceu e confundiu ali a língua de todo o povo. Mas Deus é um Deus de promessas, irmãos. Você crê que Deus tem promessas na sua vida? Eu creio. Eu creio que Ele tem promessas na minha vida. Muitas já se concretizaram e outras ainda vão se concretizar. Eu creio que, assim como aconteceu na minha história, na história de Abraão, na história de tantos servos, o Senhor também tem promessas para você. Então creia nessa palavra. Creia no que a Bíblia diz. Precisamos crer nisso. E olha o que acontece. Abraão, ele é chamado por Deus diante de um contexto em que os homens queriam tornar célebre o seu nome e também a sua família, o seu pai ali, eles eram idólatras. Eles estavam envolvidos em um ambiente de pecados, de idolatria. E mesmo nessa esfera, Deus vai e chama Abraão. Ele era Abrão, ele se tornou Abraão. Deus muda o seu nome, ou seja, muda a sua identidade, começa a infundir fé nele por meio das experiências. Mas o que é mais importante é a descrição disso aqui. Olha como fala. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que eu falei que isso aqui se assemelha um pouco comigo? Porque eu me formei, né, em psicologia, eu já estava com praticamente tudo encaminhado para os meus propósitos humanos, né? Seguir a carreira acadêmica ou fazer outras coisas que eram projetos meus. Eu iria morar em Salvador, que é onde meus pais moram. E de repente o Senhor falou comigo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais. Eu não deveria mais morar ali, né? Tudo arquitetado, tudo já planejado, eu e a minha noiva, né? A gente já praticamente ciente de que moraríamos em Salvador e de repente o Senhor fala: não, não é aí. Você vai morar em outra cidade. E eu lembro naquela tarde em que o Senhor fez esse chamamento para mim, que foi muito difícil, irmãos. Primeiro porque eu não seguiria mais aquilo que eu acreditava que seria, né? Os sonhos para mim. Segundo que eu teria que mudar de uma localidade. Terceiro porque isso gera muitas coisas, né? E eu, de novo, né? Cheio de temores. Meu Deus, como é que será? Mas o Senhor falou: vai para a terra que eu te mostrarei. E Ele mostrou. Eu não deveria mais ficar onde eu achava que ficaria. Isso foi muito difícil para mim, mas eu aceitei o que Deus queria para mim. Eu lembro que depois disso chegou o momento de comunicar aos meus pais. E aí foi outra coisa muito difícil. Orando, apresentando ao Senhor, Senhor Jesus, como eu vou falar isso para eles, eles vão entender.
acabei de me formar, como eles vão interpretar isso? E aí eu tive que ser fiel ao Senhor mais uma vez e comunicar a eles, né? Então essa experiência inicial de se afastar dos pais, né, aparentemente, de ir para um outro lugar, de ter uma nova história, aconteceu comigo, irmãos. Eu não sei quanto a vocês se passou por experiência semelhante, mas o novo, né, ou melhor, o desconhecido gera muitas incertezas em nós, muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitos temores. Só que Abraão, ele escolheu por fé crer no Senhor. Naquele momento eu também lembro que eu, por fé, pude orar ao Senhor, fechar os olhos e falar: Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, eu quero aceitar, Senhor. E até hoje, continuo nesse mesmo princípio. Não sei se o Senhor vai me deixar aqui por muito tempo em São Francisco do Conde. Não sei se Ele quer que eu vá para outros lugares depois. Eu não sei. Só Deus sabe o que Ele quer para nós. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho certeza. Precisamos agir por fé. Quando Deus falar conosco, precisamos crer no falar de Deus. Abraão saiu de um cenário de idolatria e foi para um lugar. Amados irmãos, o Senhor mostraria a ele. E aqui eu quero enfatizar o contexto dessa palavra diante do que eu já falei. Quando nós tomamos algumas decisões, e quando essas decisões são decisões muito difíceis, decisões de fato de fé, decisões em que as nossas vidas são estremecidas, as nossas estruturas são abaladas. Quando temos essas decisões gigantescas, difíceis à nossa frente, é porque Deus está preparando algo grandioso lá na frente. Todas as vezes que passarmos por situações dessas, em que precisamos escolher, em que precisamos nos posicionar, em que precisamos de fato mostrar para Deus algo, amados irmãos, Deus está preparando algo muito maior, uma promessa muito maior lá na frente. Lembra? O Senhor chama Abraão e lhe faz promessas. Mas essas promessas tinham que estar embutido nesse pacote ali de promessas a posição dele diante do que Deus falou. O Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais e vai. Se ele não acolhesse esse falar de Deus e decidisse sair, ele não veria as promessas de Deus. E ele foi saindo aos poucos, ainda levou seu pai e Deus estava ali com ele. E pouco a pouco o Senhor foi tirando todas as coisas que de fato poderia prendê-lo, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Então, amados irmãos, eu tô colado com Abraão aqui nessa. Eu tô junto com Abraão nessa. Que eu e você possamos ter experiências como essa na nossa vida. Experiências em que as decisões, por mais difíceis que sejam, né, elas possam revelar a grandiosidade de Deus em nossas vidas. Amados, vale a pena ser obediente a Deus. Quer seja uma decisão grandiosa, quer seja uma decisão mínima, precisamos do mesmo princípio. Crer, obedecer e confiar. Crer, obedecer e confiar. Tudo isso aqui está incluído no atributo da fé. Se não aplicarmos a fé nas nossas decisões, nas nossas escolhas, Deus não tem espaço para trazer as suas promessas para a nossa vida. Ele é Deus e Ele quer fazer, mas Ele hoje precisa do meu e do seu posicionamento para que Ele possa jorrar tudo o que Ele pensa sobre nós. Que Deus abençoe você, se fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, se Deus tocou em você, comenta aqui embaixo como é que foi para você assistir esse vídeo, o que é que Deus falou com você. Não esquece também de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e eu te encontro novamente na segunda-feira em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, que o Senhor esteja com você.